do Senhor Jesus. Esse louvor, eu acho muito, glória a Deus. Tudo que eu queria na minha vida era ter todas as palavras deste hino aqui dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que eu vou chegar um dia, aleluia, porque o Senhor vai me fazer assim verdadeiro, imitador dele, com humildade, com submissão, aleluia. E isto é a grande deficiência entre o povo de Deus. É a palavra chamada submissão. Ah, meu Deus. Trabalhei aqui também. Vamos lá. Vocês conhecem 15, 14? Saiu esse só isso? Só ele? Vou deixar para a memória de glória. Glória a Jesus. Quando estiver aí, nós dois cantamos para vocês aprenderem, tá bom? Louvado seja Deus. Segurança. Quem quer pedir? 510. Presta atenção. Esse louvor é muito propício, na verdade, para as tardes de louvor, gente. Glória a Jesus. Vocês precisam realmente aprender esse louvor. Ele é o louvor que é uma oferta de cura que veio àqueles que estão aqui. Glória a Jesus. Jesus,
Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de chamar as irmãs assim. Eu acredito que a casa não já se, vamos dizer assim, se acostumaram comigo, glória a Deus. Porque eu canto junto, irmão. E se eu ver que alguém puxa para trás, eu puxo para frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que você leva a gente faz as coisas com segurança. Louvado seja o nome de Deus Pai. E o hino que eu mais, vamos dizer assim, memorizei na época do meu pai foi o 33. Glória a Jesus. Para mim, que o velhinho tinha em memória, mas na hora da leitura, aí ele se atrapalhava com outros louvores. E às vezes, querido, mas você existe uma das coisas que na leitura ajuda a todos nós, é a questão do louvor. Alguém pode ser, vamos dizer assim, pós-graduado, mas você já conhece o louvor, não vai para lugar nenhum, está entendendo? No meio da igreja é assim, louvado seja o nome de Deus Pai. O que eu acho lindo da igreja, gente, é exatamente isso aí. É porque o capacitou, aleluia, quem nos capacita é o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Ficamos de pé para nós fazermos uso da palavra do Senhor Jesus, nosso Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Convido aqui o nosso cooperador, Zé Joacir, para fazer uso da palavra com toda a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Conforme a determinação do nosso pastor,
meditar hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Como de costume, iremos fazer a leitura responsiva. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Amém? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, versículo 16, todos, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome de Deus, querido Senhor, esperando Jeová na pessoa amada de Jesus. Nós te levamos, Pai eterno, porque tu já acabou conosco, mas nós queremos que tu continue falando conosco, Pai. Nós precisamos, estamos aqui na tua dependência, Pai Todo-Poderoso, nada, podemos entender, Jeová, se do alto não vier, ó Pai eterno, o entendimento da tua palavra, que nesta noite, Deus vivo, que possamos compreender, qual seja a tua perfeita e agradável vontade de nossa vida para contigo, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos, em que aqui estou presente, e possam te adorar, possam te exaltar, possam abrir o coração, Pai, para que tua palavra seja guardada escrita, como está escrito, Pai, no próprio livro, ou no próprio papel, que fica agora em nossa mente, em nosso coração. Usa, Pai eterno, os louvores através dos teus filhos, e continua conosco falando, e comigo, Pai, nos através da tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, vamos louvar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Os nossos jovens vamos louvar ao Senhor. E na canção do louvor dos nossos jovens, nós vamos também acolher as nossas contribuições que trouxemos para a casa do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
nós estamos aqui. Glória a Jesus. Vamos orar por eles importante. No nome de Jesus, Pai Santo, apresenta-te, ó Pai eterno, sacrifício do teu Filho, e devolver a ti, ó Pai eterno, que te pertence. Receba, Paizinho, como chuva suave e agradável a ti, e nunca deixa faltar o sereno de cada um dos filhos. Pelo contrário, Pai, faz multiplicação, Senhor. Eu te peço, Pai Todo-Poderoso, que tu repreenda o devorador dos Pai, que desde os nossos antepassados, ele fica de olho, Pai eterno, aquilo que vem as nossas mãos, e ele nos ataca de todas as maneiras, querendo, Pai eterno, tirar de nossas mãos aquilo que tu nos dá. Mas eu te peço, dá discernimento ao teu povo, dá temor, Pai, dá gratidão, para que Deus possa a te devolver o que a ti pertence, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é 8 horas, né? E nós vamos tentar, glória a Jesus, correr aqui contra o tempo que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor, para nós podermos encerrar o trabalho na hora que nós queremos, vamos dizer, deixar um pouquinho de tempo para nossos irmãos ensaiarem um pouco o louvor, os louvores que amanhã serão conduzidos ali na praça pública, tá certo? Serão se conduzidos os louvores, louvado pelo Senhor ou pelos nossos irmãos, ao nosso Deus. Aleluia. E é bom a gente oferecer de melhor ao Deus Pai Todo-Poderoso. Existir os sacrifícios, aleluia, perfeitos que Deus quer de nós, é o nosso louvor. Ou seja, todos os sacrifícios, o Pai Eterno quer que seja perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes a falha humana, vamos dizer que alguém não oferece o sacrifício tão perfeito como o Deus Pai, ele quer que seja oferecido. E ele é grande, bondade e misericórdia, e ele vai dispensando as falhas e nos entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. É bem claro que nós não podemos fazer, como disse o apóstolo Paulo, que alguém muitas das vezes pergunta se nós podemos continuar, vamos dizer, pecando. Se nós assim continuarmos, com certeza ficaremos fora da graça. E esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus Pai é que todos nós venhamos reconhecer a sua bondade e a sua grandeza. Louvado seja Deus. Nós, nesta noite, iremos dar continuidade à mensagem do caráter da pregação de Paulo aos Coríntios. Pastor, ainda este assunto, com certeza. O Pai Eterno me deu um discernimento aqui, em que o versículo de número 14, a leitura oficial, ele diz assim: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. É a razão de alguém ignorar e às vezes dizer de novo. Está entendendo? Alguém só sabe esse louvor. É porque muitas das vezes, querido e amado irmão, há um provérbio popular que diz que quando alguém está de barriga cheia, até o doce fica com nojo. Está entendendo? Até o doce tem nojo. E a gente pode observar que se existir algo como sobremesa, é o doce, seja lá o tamanho que for a porção. Mas sobremesa, ele sempre é tirado com doce. Ou não é assim? Mas para quem muitas das vezes já está enjoado, quer sair, está entendendo? Já vem assim e já abusa. Não sei. O que eu entendo é que o Deus Todo-Poderoso, cada mensagem tem um caráter com discernimento do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E nós vamos observar o versículo nesta noite, o versículo 9, versículo de número 10.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse capítulo ele tem 16 versículos e a gente agora, que nós estamos na terceira, ou já é a quarta, sexta-feira, e agora que nós chegamos no versículo de número 9, e eu quero pular o próximo 9 e do 10, se o tempo der, a gente vai um pouco mais adiante. O que eu, na verdade, entendi nessa expressão, e eu quero que você leia comigo, tá bom? O verso de número 9, como está escrito? O versículo 9, ele me chama muito a atenção, porque essa curiosidade não só o apóstolo Paulo deixou para a igreja do Corinto. Eu acredito que essa curiosidade, ela vem desde o passado. Como assim, pastor? Se o profeta Isaías, ele já tinha pronunciado esta passagem, no capítulo de número 64, e no versículo de número 4, o apóstolo Paulo ele só trouxe a memória aos irmãos, querendo trazer aos irmãos o entendimento que havia necessidade do empolgamento das pessoas, meio às curiosidades. Mas o que realmente Deus ocultou? Quando eu leio o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse me mostra o céu por dentro e por fora. Quem concorda, diga amém. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, a gente pode ver o passado, o presente e ainda o futuro. Você concorda, diga amém. Mas existe algo que o Deus eterno ainda deixou oculto ao teu entendimento. Vamos observar o capítulo 1 de João e o versículo de número 16 e 17. Porque existem privilégios para nós que muitos ainda não entenderam. E o apóstolo João, o evangelista João, ele diz aqui, ó, no verso 1, ele é o capítulo 1, verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre, olha, graça sobre graça. Primeiramente, recebemos algo natural. E depois sobre graça, o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Graça sobre graça, duas vezes nós recebemos graça. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, ele já nos deu esse privilégio. Na primeira graça, o Deus eterno ocultou coisas aos olhos dos homens, aos ouvidos dos homens. Algo que alguém via, mas não entendia. No versículo de número 17, presta atenção. Sim. Você pode dar glória? A lei veio por Moisés. As limitações do homem poder se aproximar de Deus, teve lei. Teve a lei do santo lugar, teve a lei do santíssimo lugar. Teve a lei de limitações que alguém poderia chegar até ali, mas não poderia subir para cá. Vamos dizer que lá ficava na primeira oportunidade da graça. Mas sobre graça, agora tu recebeu um pouco da virtude, aleluia, ou da plenitude, com graça sobre graça. Primeiramente, por favor, do Deus Todo-Poderoso, quando nós falamos de graça, graça
Que justifica. Que justifica o que, pastor? Que justifica as nossas fraquezas. Que justifica as nossas falhas. Louvado seja Deus. Como assim? Você vai agora para Romanos, capítulo de número 5. E o verso de número 1. A primeira ou a segunda graça em que você recebe a plenitude do Deus Todo-Poderoso, que não cuidara por Moisés. Além de Moisés exigir algum sacrifício, a ponto que você chegava a um limite. Mas aqui Jesus Cristo não tem limite, porque é por meio da fé. Vamos lá, leia aí o versículo. Sendo pois justificados pela lei de Moisés, precisava de fé? Na lei de Moisés, precisava de fé? Silêncio foi forte. Silêncio foi forte. Porque na verdade, os nossos antepassados viveram pela fé. Por que não deve ter fé? O Abraão, ele viu por fé ou sem fé? Ele saiu por fé ou saiu sem fé? Com fé. E se a gente for olhar lá em Hebreus capítulo número 11, a galeria dos heróis da fé está recheada de alguém que recebeu tudo por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, junto desta fé, precisa ação, precisa atitude. Louvado seja o nome de Deus Pai. É por isso que nós somos atribuídos por Deus por essa segunda graça. Aleluia. Por favor, não. Por favor, não. Não merecido. E quando nós falamos de favor não merecido, cada pessoa, alguém usa um provérbio popular, dizer que tem o que merece. Você entendeu a minha expressão? O dito popular entre as pessoas, professor, é que alguém tem o que merece. Pode até que você diga, mas pastor, isso não é um versículo da Bíblia. E os provérbios? Você não leva em consideração, não? Os provérbios são, você leva em conta ou não? Mas vamos levar para a realidade. Quando Paulo estava falando do que alguém merece. Quando o trabalhador chega ao final do dia, ele merece pagamento ou não? Tu trabalha mais todo dia, tu merece recompensa ou não? Agora presta atenção em uma coisa, que não é o favor de Deus, mas sim a recompensa de alguém, não ser o favor de Deus. A partir do versículo do capítulo de número 6 de Romanos, e o verso 23. Vamos lá ver esse versículo. O versículo de número 23. Quando alguém morre, é porque merecia, sim ou não? Merecia morrer. Por que mereceu morrer? Por causa do que ele fez. Por causa da dureza dele, por causa da recompensa que ele plantou. Se ele plantou, ele colheu o que plantou. No caso, quando alguém peca, ele vai colher vida eterna. Ele não colhe vida eterna. A recompensa do pecado é mas a parte B do versículo vem a graça. Mas o dom gratuito
e a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus Pai. Quem é agraciado, meus queridos, hoje? Volta para o versículo 22. Volta para o versículo 22. Lendo a Bíblia, de trás para frente, vai. Quando nós teremos a certeza da vida eterna? Quando nós somos livres, porque o escravo, ele faz a vontade do Senhor dele. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o Senhor de alguém é o pecado. Ele tem prazer em praticar o pecado. Ele tem prazer em viver sobre a escravidão. O primeiro hino da harpa que nós louvamos ainda está na memória de vocês. Qual foi o número do hino? 423. A segunda estrofe dele, louvado seja o nome do Senhor. A segunda estrofe desse 420. A terceira, vai. Com de ti. Só para ver, de ti. De que mais? Sei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso dizer. Nós precisamos, aleluia, entender o que é, irmãos, sobre missão. O que é escravo do pecado, a recompensa é o que tem como Senhor da vida. Agora, quando tem o Senhor Jesus Cristo, aí nós somos libertos do pecado e temos o direito da vida eterna. Louvado seja o nome de Deus Pai. Na programação desse irmão, nós precisamos aprender a ser os humildes. O que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo número 11 e o versículo de número 29, aprender de mim, que sou manso e humilde de para quê? Para quê você humilde de coração? O resto do versículo diz que é para nós ter descanso das nossas almas. E quando alguém estiver no salto da exaltação, no salto da soberba, o Deus eterno vai sempre ocultar e não vai revelar esta qualidade de humildade, esse fruto de humildade, esse ensinamento de Jesus, aleluia, na sua vida. Quando nós lemos lá em João capítulo 6, o verso de número 56, Jesus diz assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em ele. Aí quando alguém é exaltado, irmão, soberbo, Jesus está deitado. Jesus está na pessoa assim, irmãos. Pessoas que têm dois temperamentos. Eu digo que não. Eu digo que onde Jesus está, aleluia, a graça ela é pura. A graça ela é manifesta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Por quê, pastor? Porque a graça
o capítulo 3, o versículo de número 12. Versículo de número 12. Quem vai ler em nome do Senhor Jesus? Presta atenção, para estarmos debaixo da graça, é necessário reconhecer nossos pecados. Pelo contrário, não estamos debaixo da graça. Nós só estamos debaixo da graça, que é o caráter da mensagem dos apóstolos. Não só de Paulo, como também aqui foi a de Pedro. Os discípulos deles tinham, irmãos, o mesmo linguajar. O caráter da mensagem de cada um deles era um só. Louvado seja o nome de Jesus. O que diz aí? Atos 13, 12. Não é que você disse, não, perdão. Arrependei-vos e convertei-vos e vem. Primeiramente, tem que vir o arrependimento. Segundo, tem que vir a conversão. E terceiro, vamos visitar, é apagar os nossos pecados tem que ser apagado. O Senhor apaga e não lembra mais se você não repetir. Mas se você repetir, você não pode passar na ferida. Parecia estar cicatrizado, mas é todo golpe que tem na minha perna que ficou aqui a cicatriz. Quando eu tinha 8 anos de idade, o corte grande que cortou a carne, que chegou até o osso. E hoje, ainda está aqui, para quem está aqui, você está para dentro. Agora já estou ficando velho, estava chegando perto, mas ainda não vou apagar. Mas aí cabelo dele. Cabelo dele assim, vagão, que ainda dá para perceber. De vez em quando coça, está entendendo? Se eu passar um pouquinho, já fica vermelho e sai sangue. Ou seja, foi uma gravidade terrível. Existe tipo de pecado que as pessoas fazem que parece, irmãos, algo que procura na carne da pessoa. Então, o que eu quero dizer a você que para ser apagar teus pecados, primeiramente, tem que se arrepender. Segundo, tem que se converter. Aleluia. E terceiro, apagar. E quarto, vem assim. O tempo do refrigério pela presença do. Aí é quando nós podemos dizer que o salmista Davi, ele disse, né, que a sua alma, ela recebia refrigério da presença de Deus Pai, lá no Salmo número 23, verso 3. Está certo? O refrigério. Refrigério significa algo que a alma da pessoa está tranquila. Ou seja, você toma um copo d'água, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você toma um copo d'água, você sente refrigério como se ou não? Percebe? Quando nós tomamos banho, nós estamos com calor, olha, sai todo o cansaço, todo o enfado, você desce todo novo de novo, dá para caminhar, outra caminhada no tanto daqui eu caminhei hoje ainda, dá para me tocar o barco para frente. Assim é o cristão, aleluia, que procura refrigério no Senhor Jesus. Cada noite que ele vem à casa de Deus, irmão, ele traz refrigério à sua alma através da santa e gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4, verso 14, verso 25 e 26. Jesus ofereceu refrigério para uma alma cansada, abatida, ou seja, mostrando aonde tinha a verdadeira fonte para a alma receber refrigério. Aleluia. João, ele disse 4.
Planilha, verso 14. Quem diz isso? Olha. Quem estava falando aí, vocês falaram? Alguém fica com sede porque quer, mas tem água à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. O poço de Jesus, ele é fundo. Só basta você ter agora a vasilha adequada. Louvado seja o nome do Senhor. E qual a primeira vasilha? A vasilha da humildade. Os que me buscam, me acham. O que bate a porta se abre. O que pede, recebe. Verso 25. O que falou? A mulher respondeu: pensei que vocês a mim. Olha aí. O 26. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Presente de diálogo com Jesus. Quem não conversa com Jesus morre de sede. Mas quem conversa com Jesus, Jesus gosta de ouvir. Aleluia. Glória a Deus. A mulher ficou tão satisfeita, irmão, que ela sentiu o desejo de dar a mesma água para alguém. Enquanto o Espírito Santo pregava esta palavra, ele diz: olha, nesta noite alguém vai fazer com que alguém também prove da água que eu vou dar. Louvado seja o nome de Jesus. A água vai transbordar, a água não vai ficar só para a pessoa. Nesta noite eu creio que você pode sair daqui, aleluia, querendo mostrar às pessoas, revelar a bondade e a misericórdia de Deus sobre ti, a graça do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Talvez você diga assim: mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele sabe e diz para você que a graça dele te, então não cale a boca. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Você é agraciado e no momento que você é agraciado, você recebe também graça para ter mais pessoas. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmãos, prestem bem atenção. Mateus, capítulo 9, verso 27 a 33. Observe aí o Deus Todo-Poderoso, ele revelando, aleluia, quem era Jesus, que graça era esta, ou que coisa era essa que estava escondida, ou que ele escondeu, que não ocultou das pessoas, do verso 9, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Aleluia. Como a resposta vai lá, Mateus 9, verso 29 a 33. Quem pode dar glória a Deus? Nunca se viu Israel em nome de Jesus. O Pai dele tinha ocultado Jesus de Israel, aleluia, dando a oportunidade a eles de terem agora o conhecimento, de saber quem era Jesus. Simplesmente ficaram na admiração, mas não quiseram conhecer Jesus. Como assim, pastor? Eles admiraram, nunca
lá em João 1, e o verso 11 e 12. Olha, eu vim para os meus, mas não me receberam. Mas também o direito de ser chamado filho de Deus foi por aquele que quem foi recebido aqui por Jesus. Quem agora sabe que é filho de Deus aqui, irmão? Eles lá nem sabiam. Ainda estava oculto para eles. Aleluia. Jesus vai fazer. E eles vão falar, mas como é que pode? Nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, conhecemos os irmãos. Que homem é esse? É um homem espiritual que o homem natural não entende muito bem. No verso 14 de 1 Coríntios, capítulo 2. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, meu Deus, e não pode entender isso, porque ela se diz espiritual. Como é que eles podem entender? A gente vê outra parada de homem que pensava saber de tudo e parou diante de Jesus. Como é que tu fazes sinais? Como é que alguém pode fazer sinais que tu fazes? Se Deus não for com ele, Jesus. Dando colocação. Quis dizer para ele assim: isso não cabe a você. O que cabe a você, sabe o que é, irmão? É você nascer de. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de. Jesus acrescentou mais um pouco, não vai nem só ver. Você não vai entrar no reino de. Porque o homem natural, ele olha para você e diz assim: não é analfabeto desse aí. Eu vou conversar com o pai, eu vou conversar com o doutor, eu vou conversar com alguém que tem o curso de teologia. Muitas das vezes ele diz: ah, meu Deus do céu, o coitado desse querer evangelizar, querer falar de Jesus para mim, não sabe nem ler todo lugar, beijando tudo, assoletrando como diz. Só que você é escolhido do Pai, aleluia. Você é escolhido do Pai. E ele lá, filho das trevas, mentindo, roubando, mas tudo que não pega, candidato a morar com Satanás no inferno. É duro, né? Eu digo a muito, irmãos, que às vezes eu vou conversar com alguém que não tem conhecimento, não teve o privilégio de desenvolver a sua intelectualidade. Ele não teve oportunidade, porque o pai, no passado, era os pais de hoje, irmão, que abria a mão e dizia: vai, fique lá. Não, nem vê se o moleque aprende, deixa de aprender. Mas de primeira coisa que o pai fazia, primeiro as obrigações, depois. Eles diziam assim: o que interessava aos filhos é como que fosse em segundo lugar. Porque tudo aprenderam ao contrário. Aprenderam tudo ao contrário. Quando nós aprendemos de Jesus, é diferente. Não é primeiro as obrigações, depois a devoção, não. Quando nós aprendemos de Jesus, deixa eu ver se eu lembro aqui, o seu Espírito Santo me traz a memória em Mateus. Vai lá para Mateus. Quando tu chegar na minha frente, aí tu vê, tá bom? Quando tu chegar na minha frente, eu já cheguei. Em Mateus 6, o verso de número 33. Mas buscar primeiro o reino de e a sua, e ela tem mais coisas. Aprenda isso, que o homem natural, ele entende que primeiro é as obrigações, depois é até, mas Jesus não está ensinando assim. Jesus está ensinando que primeiro é a devoção, é o reino de Deus, porque o reino de Deus significa a vontade de Deus, não a vontade dos homens, mas o homem natural, ele entende que primeiro é o que lhe interessa. Se for recompensa de dinheiro, deixa tudo para lá, e é o dinheiro que está em primeiro lugar. Se for a vaidade do corpo, deixa tudo e está em primeiro lugar a sua vaidade. O
O homem natural, Paulo diz que não entende, não discerne as coisas espírito, e Jesus, ele deixou bem claro aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, irmãos, é algo que alguém não esqueceu. Por quê? Porque Deus não deixou. Não, filho ainda é maior do que ele. O filho ainda tem mais amor e mais misericórdia do que o pai. Eu não entendo o que tem. Eu entendo que o filho é mais rígido do que o pai. Eu entendo que o filho é mais rígido do que o pai. Mas como assim, pastor? Mas como assim? É que o pai, por permissão, era 10 por 10. Olho por olho. E o filho, ele judiava, entre aspas, a expressão, ele colocava uma situação para dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade às pessoas, mas ele primeiro dava o direito de alguém perder o membro do corpo. Como que diz assim: eu vou te mandar para o hospital e eu vou atingir o membro do teu corpo. Aí nesse membro do teu corpo vai chegar o ponto que alguém pode dizer: olha, só salva a vida dele se tirar esse membro. Aí quando de repente alguém está enquadrado pela falta de discernimento, o que disse Jesus? Importa mais entrar no céu faltando o membro do corpo do que no inferno. Então Deus Todo-Poderoso, ele entregou ao Senhor Jesus a ser juiz. Ele é juiz. Ele veio como advogado. Ele veio como advogado. Como assim? Nós observamos na leitura passada, na sexta-feira passada, eu disse isso, né? Lá na primeira carta de João, salva a memória, capítulo 2, verso 1. Pneus, não pequenos. Pneu, não pequenos. Aí como diz, a segunda chance vai ser pegada. Aí temos a advogado, João do Pai, Jesus Cristo. Então vocês vão lá. Só que quando levaram uma mulher diante de Jesus, Jesus deu a segunda chance, mostrando a ela o perdão. Agora deu um decreto. Qual foi o decreto? Jesus tem decreto ou não tem? Precisamos cumprir o decreto de Cristo ou não? A lei foi dada por a graça veio, mas o decreto de Cristo nós precisamos, porque ele é mais rígido. Por que, pastor, que ele é mais rígido? Porque na lei de Moisés, para alguém poder declarar o pecado dele, tinha que vir clara a vista dos homens, que foi o caso da mulher. Não foi assim? Só que Jesus achou o decreto mais rígido. Olha, se você olhar para a mulher e desejar possuir já inteiro no teu, qual é a lei mais flexível? É aquela que alguém pode praticar para poder ser repreendido? Ou aquela que alguém já é repreendido antes da prática? É sério. É sério. As pessoas têm que entender, como diz aqui o apóstolo Paulo, meu irmão, que nós precisamos ser pessoas espirituais. Se nós não formos pessoas espirituais, não entender o sobrenatural, porque isso aqui, do perdão, da bondade, da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, isto vem se caracterizar como sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Primeiramente, a graça sobre graça. O perdão e a santificação. É só perdoar? Não. Tem que haver a santificação. Tem que haver, na verdade, o sacrifício santo. Quando se traz o sacrifício, depois do sacrifício, o que é feito com o resto daquilo que está
Primeiramente só ofereciam a carne, não era a carne, era a parte externa. Depois era a parte interna. Essa parte interna, o que é, irmãos? O sangue. O sangue. É por isso que Jesus disse que para obter a vida eterna tem que comer da carne e beber do sangue. Não é o sacrifício pela metade, senão ele fica o sacrifício com deficiência. Então, observamos uma coisa que é necessário a gente fazer. Abra aí a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 4, verso 16. Louvado seja o nome do Deus Pai. Isso aqui que nós falamos, nós precisamos entender. Quem já encontrou? Vai lá, corra, vai ver. Cheguemos com quem, irmãos? Com confiança. Não é desconfiando, não. É chegar para Deus, mas confiante. Como é que vamos chegar confiante para Deus? Chegar e dizer: Senhor, eu sei que tu podes, mas se tu quiseres, humildade, tem que chegar com humildade. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão do escrito aos Hebreus: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A graça representada por Cristo, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno. Quem sabe o tempo oportuno? É no momento que você está exatamente passando por algo que outra pessoa não pode fazer por você, mas é você que decide chegar a Deus. Aleluia. Confiando, glória a Deus. É como que quem vai orar, ele tem que ter confiança. Louvado seja Deus. Se alguém chega e diz assim: presbítero, eu quero que você ore e me unja. Você pega aqui o óleo e aí vai ungir. Você está fazendo algo que alguém está tendo fé, que a sua oração vai chegar ao trono da graça. Aleluia. Porque esta pessoa confiou em pedir oração. Porque esta pessoa foi orientada pela palavra em que está alguém entre vós doente, o que fazer? Tiago, capítulo de número 5, verso de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungido do azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé, por isso que para se aproximar de Deus tem que ter fé. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, Senhor, por isso, irmãos, o poder da oração, duplo sentido, duplo favor da parte do Deus Todo-Poderoso. Além da cura divina, ainda acompanha o perdão. Você está doente, corre no estado da cidade, se estende um pouco mais, vai até mais adiante, onde tem recursos, mas muitas vezes não tem humildade de correr para os pés do Senhor Jesus. Se Jesus visitando uma casa e alguém a recebeu, sabendo que Jesus estava lá, disse: olha, lá na minha casa a coisa está séria. Eu tenho lá um servidor que ele está doente e além de Deus está entendendo. Mas se tu mandar,
ou se tu for lá, se tu mandar uma palavra, a manifestação da fé. Ele foi dizendo o que Jesus poderia fazer se ele quisesse fazer. Ele mostrando agora o que? Não, submissão à ordem divina, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome dos Pais. A igreja, irmão, só acontece milagre se as pessoas creem. Jesus disse que na sua própria terra ele não fez milagre por causa da incredulidade. A incredulidade é coisa tão séria, você leva as pessoas para a eternidade de sofrimento ou sem salvação. A incredulidade. Ser crente foi Jesus que mandou. Seja crente não. Seja crente não. Foi Jesus que mandou. Como era o nome dele? Incrédulo. Ou seja, a palavra, ela existe e nós devemos se aproximar de Deus, mas crendo, tendo fé, acreditando no Senhor. Ele é capaz de fazer, ele pode fazer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Observamos uma coisa a mais. Vamos lá para o Salmo de número 100, verso 4. Vamos lá, observar que o nosso Deus, irmão, Ele quer ouvir os agradecidos. Desagradecido. Às vezes eu tenho observado que, por exemplo, eu dou um bombom ou dou um pirulito para uma criança. O pai da peça assim, como é que diz? A criança diz assim, legal. Educando a criança a ser grata, a reconhecer que ela recebeu algo da outra pessoa. Isso é qualquer coisa tão simples. E o salmista Davi, ele chama a atenção e ele deixa para nós uma palavra, como ele diz aí no Salmo de número 100, verso 4. Como é as portas que está mandando entrar, irmãos? Aonde será essa porta? Entrar na porta com ação de graça, com louvor. Vai chegando na igreja, já vai cantando hino, aleluia. Vai chegando no teu trabalho, já vai cantando hino, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terminou o dia, eu vou dormir, mas eu vou cantar o hino, glória a Deus. Mas quando passa na manhã do dia, pode não ter ninguém cantando, eu vou cantar, porque eu dormi e acordei, porque o Senhor foi quem me manteve de pé. Louvado seja o nome do Deus vivo. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos reconhecer a nossa salvação e os benefícios que seguem. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 118 e o verso 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode dizer que o Senhor é bom? Alguém chegou para Jesus, bom mestre. Ele viu em Jesus o direito e o poder de dar a ele a salvação. Bom mestre, o que bem farei para eu herdar a vida eterna? Reconhecer a vontade de Deus, irmão, é ter vontade de ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, o salmista Davi, ele exorta que nós venhamos entrar na casa de Deus, oferecendo a Ele louvores. Louvores. E quando nós adentramos aqui, nós devemos assim dizer. O salmista Davi, ele deixou uma lição para todos nós, irmãos. Em 1 Crônica, no capítulo de número 29, e só 4 versículos que eu quero que você leia. Quando o salmista Davi, ele oferta juntamente com todos os povos, com todo o povo, algo para a construção do templo. Hoje a expressão para a construção da igreja. Naquele tempo era para a construção do templo. Porque não tinha denominada
denominação chamada igreja. Igreja, ela veio ser edificada, vamos dizer, já no período da graça. Jesus criou esse nome de igreja. Já procurei assim tal. Tem a Assembleia dos Santos, tem a Assembleia dos Justos, tem a Assembleia Universal, está entendendo? Tem a Assembleia dos Tiranos. Quando depois aparece, como foi domingo explicado aqui, que o nome era só o caminho do Senhor, a identificação. Mas aparece Jesus dizendo: olha, a minha igreja. Ô coisa linda. É lindo. A minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu estou falando é gratidão. Gratidão. Quem já encontrou? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, ou melhor, 10 a 14. O reconhecimento de Davi. Davi reconheceu, irmãos, que tudo que vinha nas suas mãos, que vinha às mãos do povo, aleluia, tudo vinha de Deus. E aí ele fazendo ali a oração e apresentando ao Deus Pai, e no finalzinho diz como forma de gratidão. Forma de gratidão. Então, quando as coisas vêm nas nossas mãos, devemos devolver ao Deus Pai, porque precisamos botar na cabeça: se Deus não quisesse, nada viria. Ele é o governo de Ele é soberano. Aleluia. É Ele quem decreta o que eu deva fazer. Não é eu que vou agora dizer: não, Senhor, mas é assim, é assado, é não sei o que e tal. Meu irmão, te droga dentro de Deus. Porque senão o chicote vai continuar contigo diante do Deus Todo-Poderoso. Mas quem pode tirar? Aquele que baixa o chicote, que é Deus. O salmista Davi, ele disse: olha, enquanto eu não confessei a minha fraqueza, os meus ossos eram como que fosse um câncer, que seja cheio de desânimo, cheio de falta de esperança, ou seja, cheio de fraqueza, não tinha gratidão. Mas quando ele reconheceu, ele disse: Senhor, tudo que vem a mim é de ti que vem. Louvado seja o nome do Deus Pai. Tu estás sob o domínio de tudo. Tu és o príncipe, tu és o rei da glória, tu és o Senhor dos senhores. Aleluia. E se não fosse a tua misericórdia, já teria todos vocês o quê? Consumido. Se não foi consumido, porque a misericórdia do Senhor é Deus. Mas nesta noite, papai do céu me deu uma oportunidade
para você retribuir a Ele tudo na tua vida como forma de gratidão. Gratidão. Nós temos motivo sobrando para nós rendermos ao Deus Pai a gratidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o ser. Então, o sentido que ele dava de gratidão, o que Paulo falava para os irmãos em Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 18, ele diz: dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós venhamos a graça em tudo, seja pouco, seja muito, seja no momento de tribulações, seja no momento que o vento é favorável, em tudo nós devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com o seu povo. Louvado seja o nome do Deus Pai. Então que você fique consciente que debaixo da graça nós estamos, mas precisamos sermos obedientes também às ordenanças da graça. Louvado seja Deus. Deus Cristo abençoe. E nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, deixar já o comunicado. Amanhã nós teremos aqui a nossa linda festa. É a Assembleia de Deus do Tempo Central. Não é as outras igrejas, não é o tipo do Evangelho, não. É a igreja local. Aqui nós temos cantores, aqui nós temos cantoras, aqui nós temos pregadores, tá certo? Convidamos o pregador, convidamos alguém que diz: pastor, quando você vai fazer um evento lá? Eu disse dia 27 de setembro. E aí o irmão já se prontificou, se eu estou lá. Toca divinamente bem, canta também divinamente bem. E há lugar para todos. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos, já estão aqui.